Presidente, eu queria aqui tratar três questões fundamentais do nosso debate no dia de hoje. O primeiro é repetir que nós entendemos, compreendemos e reconhecemos a legitimidade do governo em propor uma estrutura organizacional, administrativa para a governança do Estado de Minas Gerais. Mas também temos todo o dever, e não digo apenas na forma de direito, que extrapola o nosso direito, mas o dever constitucional de debater essa matéria, de aperfeiçoá-la, de sugerir alterações, e quando não possível, entendendo que o que é proposto não é adequado para o povo de Minas Gerais, para os nossos servidores, inclusive nos posicionarmos de maneira contrária. Então isso precisa ficar claro, porque há questões que o governo tem trazido que não dialogam com o que o povo espera, aguarda e precisa. Nosso líder, deputado Ulisses, que me antecedeu aqui na tribuna, traz uma questão que para nós é fundamental. O governo precisa ter capacidade de ouvir a sociedade, precisa ter a capacidade de estar conectado com os anseios da sociedade. Quando se coloca uma proposta de retirar da população essa possibilidade de participar um pouco das decisões de forma efetiva do Estado, porque a gente constitui uma série de espaços onde a sociedade ela participa para poder ser ouvida, muito numa forma consultiva, mas são poucas as condições que a sociedade tem de deliberar de maneira efetiva com relação à política pública. Nós, do Partido dos Trabalhadores, temos no nosso DNA, de maneira muito forte, primar pela participação popular. Tanto que uma das coisas que mais marcaram os nossos governos e as nossas administrações era o chamado orçamento participativo. Dentro do orçamento participativo, não sei se os colegas que estão aqui nos acompanhando conhecem a metodologia, uma parte do orçamento destinado a investimento, por exemplo, aquilo que que estava disponível, excluído que eram as obrigações constitucionais, estava disponível para a sociedade se reunir, discutir e deliberar na forma de prioridades. E aquilo que era votado na forma de prioridade pela população era implementado, era executado pelos nossos governos, pelas nossas administrações. Então, era uma experiência que dizia o seguinte: para nós, cidadão é porque paga seus impostos, cidadão é porque vota, mas é cidadão também porque participa de maneira efetiva das decisões da política do governo e da administração. Nesse sentido, quando a gente fala do que está disponível para a Comissão de Participação Popular, nós estamos falando de 1% do orçamento. 1%. O deputado Ulisses disse muito bem. Se para o governo não parece grandes coisas, para aqueles que participam, constroem, estão ali na política e deliberam, é importante. É importante ter impacto, ter efeito, ter resultado. E esse tipo de experiência faz com que a gente consiga proporcionar à sociedade o exercício pleno da democracia e da cidadania. Muitas das vezes, o orçamento participativo nos disse isso, enquanto políticos, gestores da administração, a gente tinha, às vezes, uma ideia, uma presunção de que a demanda, a necessidade de uma comunidade era X. A partir do evento, do momento do orçamento participativo, descobria-se que as demandas e necessidades eram, às vezes, outras, diferentes daquela que nós achávamos que estava na ordem do dia. Então, eu quero dizer que não temos como avançar nessa questão. Para nós, a participação popular, ainda que seja pequena, na verdade, o que tinha que estar sendo discutido aqui era o aumento do percentual, né? A gente devia estar falando o seguinte: olha, como é que a gente aumenta o percentual de recurso para que a sociedade possa deliberar, para que ela possa também dizer onde que ela quer que o dinheiro seja investido. Eu acho que essa que é a discussão que a gente está fazendo. Não é retroagir, não é retroceder. Então, que fique registrado aqui a nossa posição. Também sou contrário a essa questão. Eu quero aqui, pessoal, aproveitar o final da minha intervenção para fazer a seguinte colocação. Porque, às vezes, a gente precisa ser a voz de quem não pode falar aqui nessa tribuna. A gente precisa ser a voz de quem gostaria muito de que o governo lhes ouvisse, ainda que fosse um pouco,
ainda que fosse por um momento, ainda que fosse de forma breve. Porque uma das críticas que nós estamos fazendo aqui é a ausência completa de uma discussão por parte do governo com os servidores, por exemplo. Quantas vezes foram ouvidos pelo governo? Eu trago aqui uma nota pública conjunta, que ela é assinada pela Maria de Lourdes Camille, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Minas Gerais. Trago aqui uma nota que também é assinada, conjunta, pelo senhor Emerson Silva, que é do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, Bruno Figueiredo Viegas, que é o presidente do Sindicato dos Escrivões da Polícia Civil de Minas Gerais, o Paulo Vitor de Oliveira, que é o presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais, Edson José Pereira, que é da Associação dos Delegados de Minas Gerais, e a Aline Rizzi dos Santos, que é a presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais. A respeito dessa PEC, que nós vamos aqui discutir, PEC 71, que trata da retirada do DETRAN da Polícia Civil, o que os presidentes dessas entidades assinaram e publicaram na nota. Destaco aqui os pontos mais importantes. Outro aspecto, aqui diz o seguinte: o projeto de modernização da Polícia Civil não pode se limitar à retirada do DETRAN. Entre outro aspecto de suma importância é que, até agora, o governo não apresentou o impacto financeiro dessa alteração para a sociedade, que muito provavelmente resultará no aumento das tarifas e dos serviços para a população. Isso foi o que ocorreu na maioria dos estados em que o DETRAN deixou de ser administrado pela Polícia Civil. Prestem atenção, colegas parlamentares. Prestem atenção. Ainda que seja reversível a transferência da gestão do DETRAN para outra pasta, objetivando, sem dúvidas, uma futura privatização da estrutura, é importante chamar atenção para outro problema trazido por essa mudança. Além de perder a gestão do DETRAN, a proposta do governador pretende mudar a estrutura dos cargos administrativos da Polícia Civil, quase 2.000 servidores, sob a justificativa de necessidade de continuidade do serviço do DETRAN. Isso apenas o pano de fundo, porque cerca de 300 servidores administrativos da Polícia Civil prestam serviço no DETRAN de Minas, o que não justifica da estrutura dos cargos de todos os servidores, a mudança da estrutura de cargos de todos os servidores. Vamos adiante. Mediante dessa perspectiva, que é possível deduzir que o desejo do governo seja aproveitar essa oportunidade para desvincular quase 2.000 servidores da Polícia Civil. Por óbvio, não serão retirados imediatamente, mas essa mudança abrirá as portas para que, no menor espaço de tempo possível, todos os administrativos sejam retirados, sem justificativa, removidos silenciosamente, sem pedido de autorização. Esse receio é baseado em inúmeros outros casos vivenciados na Polícia Civil, em que, por falta de gestão e investimento, o provisório virou permanente. As entidades de classe da Polícia Civil alertam que essa perigosa mudança poderá inviabilizar a investigação criminal. Com a saída dos servidores administrativos da Polícia Civil, policiais ficarão sobrecarregados, assumindo tanto as atividades meio quanto as de investigação. Isso mergulhará a Polícia Civil numa profunda crise burocrática e cartoriária. Olha só, estou falando aqui de risco da política de segurança pública em Minas Gerais. Não se trata somente de uma questão burocrática e administrativa da retirada do DETRAN. Prestem atenção no impacto. Penso que nenhum deputado quer fazer com que o cidadão seja desassistido na política de segurança. Para concluir, presidente, é preciso denunciar esse modelo de sucateamento da Polícia Civil. Não bastasse os profundos problemas logísticos enfrentados pela instituição, além do baixo número de efetivos policiais, hoje atuando com déficit de quase 50% do quadro, e arrancar 2.000 servidores administrativos da Polícia Civil poderá significar a pá de cal nesta combalida instituição de interesse público. Dessa forma, o governo se limita a retirar o DETRAN da Polícia Civil, negando-se a transformar o que realmente interessa à população, uma vez que é notória a necessidade de investimento em estrutura e equipamentos, reestruturação das carreiras policiais, valorização de servidores e redução de burocracias, para que a investigação se torne mais eficiente e traga melhores resultados para a sociedade. Não podemos aceitar a destruição da Polícia Civil sem denunciar, porque, em última instância, quem sofrerá as piores consequências será o povo mineiro. Repito, essa nota conjunta, assinada pelos sindicatos delegados, pelo sindicato de servidores, pelo sindicato de escrivães e por demais sindicatos que representam os servidores. Colegas parlamentares, se temos responsabilidade com a segurança pública, com a carreira da Polícia Civil, com os trabalhadores da Polícia Civil, é não a essa PEC. Obrigado, presidente.